Hoje, 5 de julho de 2023, vamos abrir os nossos trabalhos desta noite com a prece habitual do Trevo Sagrado. Acompanhemos. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, declaro também abertos na parte material os nossos trabalhos desta noite. 1948. Pronto, Jucena? Ok. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Deixa eu botar aqui na tela
a mensagem? Ok. É porque eu vou ter que diminuir aqui. Então, a mensagem de hoje, a mensagem de número 25, datada de 27 de março de 1930 ou de 1948, nosso irmão Pedra Roxa traz um alerta, uma advertência bastante contundente e atual. Aqueles que me inspiram mostrou-me que as águias se apresentam em devorar a maldade humana e vi que elas começaram a voar, se transformando depois em verdadeiros dragões silenciosos e traiçoeiros. De cima, jogaram os seus alimentos e uma voz me dizia: come, mata a tua fome e previne toda a humanidade, que estes alimentos poderão ser transformados em fogo e destruição. Iram-se as nações em cumprimento às leis e aos profetas, e o povo está irado contra o povo, que já não respeita mais o direito do povo, e o mundo se torna perigoso. Isso, porém, é o fim de um tempo que se aproxima, como foi previsto desde o princípio. Tudo é lei, tudo está escrito e para tudo há um limite. Os depósitos do espaço estão abarrotados de maldade humana e, por leis, preste a explodir. O direito da coletividade ainda não é respeitado como já deveria, e toda a humanidade respeita, zela e defende unicamente o direito individual, inteiramente fora das leis e a custo de sofrimento alheio, o que tem contribuído para agravar cada vez mais a situação e impedindo a chegada da liberdade tão desejada por todos. Como poderá o ser humano ser livre sem contar com a cooperação e a confiança de seus semelhantes? A ignorância ainda julga que o seu esforço, no sentido de conquistar riquezas, força e poder, lhe trará a liberdade. Todavia, quantas decepções sofrem os que chegam a este ponto, verificando que ficaram mais sobrecarregados de preocupações pela desconfiança em seus semelhantes, e até mesmo dos que se diziam amigos, que pela ambição e inveja não perdem oportunidade para levá-los ao desespero e à ruína. Enquanto a humanidade não promulgar as suas leis tomando por base as leis da natureza, não haverá liberdade, paz, despreocupação, nem sossego. É indispensável a cooperação mútua, a conformação e a confiança, porque o pequeno depende do grande e este daquele. Se ajudarmos os fracos, eles viverão despreocupados e satisfeitos, pela certeza de que nada lhe faltará, e viveremos também sem preocupações, pela mesma certeza de que nossa riqueza não será cobiçada. A liberdade só pode ser coletiva, e para tal é indispensável a cooperação da coletividade. A ignorância humana persiste em não reconhecer poder divino. Contudo, as suas leis que regem os nossos destinos são imutáveis e, para que haja o aperfeiçoamento, todos terão que passar pelo cadinho
do sofrimento e da dor. Eis o motivo porque as comportas da maldade, por lei, serão abertas, a fim de que sejam cumpridas todas as transformações necessárias e anunciadas. Pois é, meus irmãos, é uma mensagem bastante contundente. Nosso irmão Pedra Roxa, quando nos chama a atenção de que, quando ele é inspirado, e aqueles que o inspiram, mostram que haverão tempos em que muitos acreditarão que estão sendo levados a um determinado comportamento, e esta certeza lhe levará, sim, à dor e ao sofrimento. E nós estamos vendo, nos dias de hoje, bem atual isso, a falta da compreensão da atuação da divina providência nos nossos dia a dia faz com que a gente se alimente de determinadas emoções, de determinadas informações, e esses alimentos terminam nos trazendo grandes transtornos, nos trazendo dores, porque quando nós vamos verificar na realidade, esse sentimento e essas emoções nos causam desequilíbrio, nos deixam na dúvida e nos deixam enfraquecidos na nossa fé que existe a interferência divina em nosso favor. Então, muitas vezes, por desconhecer o funcionamento da lei e a responsabilidade de cada um, alguns chegam a irar-se, a ter raiva do outro, porque o outro está fazendo algo que ele não consegue compreender, ou que ele também não consegue estar ou respeitar o direito dele fazer, do outro fazer. Portanto, nosso irmão nos chama a atenção que uma nação se ira contra outra nação, né? E isso nós estamos vendo as guerras, os conflitos de ordem muito profunda, em que a raiz está justamente nesta causa de maldade que ainda a humanidade conserva em si, pela falta da busca do conhecimento das leis. Então, nosso irmão Pedra Roxa chama a atenção de que a maioria das almas encarnadas tem buscado os direitos individuais e, nessa busca, tem desrespeitado o direito coletivo. Aí vem o que nós estudamos em termos de evolução. Muitas vezes a gente pensa que só evolui a pessoa individualmente, mas aonde a pessoa está inserida, a coletividade onde ela está, também tem um processo evolutivo. E esse processo evolutivo atende à necessidade da coletividade. Portanto, não tem nenhum desses que estão dentro dessa coletividade que será privilegiado só porque ele estudou, meditou um pouco mais. Não, ele vai ter que acompanhar o processo evolutivo do todo onde ele está inserido. E nesse processo da evolução do todo, quando há um respeito para esta natureza, a equipe espiritual ou a divindade tem para com estes uma atenção diferenciada, porque o benefício não está sendo individual, o benefício está sendo coletivo. E sendo esse benefício coletivo, logo, toda uma população de um planeta é beneficiado, dando um saldo
um salto qualitativo no que diz respeito na moral, no crescimento do entendimento espiritual. Logo, o nosso irmão nos chama a atenção que muitas vezes a gente deseja que esse crescimento se concretize, mas nem sempre a gente está disposto a fazer o que a lei determina, que é atender à necessidade dentro das leis e cumprir com os deveres para poder ter os direitos. Desejar a liberdade, muitas vezes, do jeito que nós, muitas vezes, percebemos que é conquistando mais recursos, mais conhecimentos, não é o caminho, muitas vezes. A forma mais adequada de conquistar a liberdade é justamente desprender-se das questões de ordem material e começar a buscar um entendimento a respeito das questões espirituais que dizem respeito ao nosso progresso enquanto almas ou seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material em um corpo de carne, em um corpo que tem a matéria ligada ao planeta ao que nós estamos convivendo nessa nossa jornada evolutiva. Então, nosso irmão Pedro Rocha, mais uma vez, enfatiza que a ignorância, ou seja, o fato de a humanidade ignorar como funcionam as leis e quais são os seus deveres, é que o processo evolutivo está se retardando. Porém, toda a assistência necessária nós estamos recebendo. Mas o problema é que nem todos estão dispostos a passar pelo sofrimento e entender que esse sofrimento não é por culpa de Deus, é pela própria culpa da pessoa que deseja ter algo sem fazer por merecer. Ou quando se dedica a atender necessidades que não são reais, necessidades que são tão somente para atender à materialização de desejos, de vontades, sem a libertação dos bens materiais. Se o bem fosse adquirido para beneficiar outros, ou seja, todo o progresso, todo o crescimento, todo o investimento fosse para proporcionar bem-estar, aí estaria se usando a liberdade para construir algo que liberta a maioria. Mas quando o desejo e a vontade é só do ter, de acumular, de aprisionar para que o outro não desperte para um outro tipo de necessidade, então haverá sempre sofrimento, haverá sempre dor. Então, a liberdade, nosso irmão Pedra Rocha coloca, que só pode ser coletiva e, para tal, é indispensável a cooperação de todos, da coletividade. Então, não adianta buscar evoluir individualmente se eu tenho um vínculo com uma coletividade e todo o meu processo evolutivo deve ser para beneficiar essa coletividade. E quando assim eu o faço, eu tenho uma liberdade adquirida por mérito, porque fiz um trabalho em favor de um número maior de irmãos encarnados que precisavam do esclarecimento,
para o seu despertamento consciencial. Então, a ignorância humana persiste, reafirma o nosso irmão Pedra Roxa, em não reconhecer o poder divino. Ou seja, muitas vezes nós nos desgastamos, nós nos gastamos as energias que temos só para satisfazer a questão material e não damos a importância que tudo o que está acontecendo no nosso planeta, com a nossa humanidade, está determinado pelas questões das necessidades espirituais. Ou seja, eu, como uma alma imortal, compromissado com as leis divinas, preciso passar por determinadas experiências para poder me libertar das falsas ilusões adquiridas ao longo das minhas reencarnações. Logo, quando eu começo a dar atenção às questões espirituais, começar a entender as causas que geraram os efeitos que agora eu estou passando, eu começo a ter um outro tipo de comportamento e, consequentemente, criando ações cujos efeitos são muito menos danosos, ou sejam, mais libertadores. Então, quando eu buscar o conhecimento e o meu despertamento enquanto ser espiritual, respeitando as leis divinas, consequentemente, menos estarei preso às necessidades de reencarnações, de repetições de ações, de experiências reencarnatórias. Porque começo a perceber que, como alma, eu atuando dentro dos códigos da lei, logo não precisarei mais de um corpo para expurgar erros ou má interpretações que eu possa fazer das leis universais. Logo, todo o trabalho que eu fizer para esclarecer a humanidade, eu estarei trabalhando pela minha liberdade em termos de consciência universal. Esse é o trabalho que o nosso irmão Pedra Roxa traz para a gente refletir no dia de hoje, falando de toda essa estrutura que muitas vezes nós nos envolvemos com um olhar distorcido da verdadeira finalidade da nossa reencarnação. Muitos dizem, estamos encarnados para poder pagar os erros do passado. Até certo ponto, pode ser. Mas muitos estão encarnados para construir oportunidades para vivenciar um futuro melhor. E quando nós temos essas oportunidades de fazê-lo, e aí nós fazemos como? Perdoando os nossos irmãos, entendendo as dificuldades que o outro tem, tolerando os pequenos erros, mas esclarecendo para que não continuem ou agrave-se o comportamento em relação às leis. Então, existem leis universais que não mudam para privilegiar nenhum ser, e quando nós conhecemos essas leis e passamos a analisar o nosso comportamento, e depois dessa análise chegarmos à conclusão que necessário se faz mudarmos a forma como nos comportamos perante a lei, logo teremos outros benefícios de ordem espiritual. E aí nós vamos dar muito menos importância às questões materiais. Sexta-feira que vem nós vamos ter uma live. Hoje o tema é o menos é mais.
Só dando uma préviazinha. Quantas vezes nós acumulamos uma série de responsabilidades e não conseguimos cumprir com elas? Ou seja, quanto mais, termina menos, menos resultado, menos conquista, menos evolução. Quanto menos responsabilidade focada, então, ou seja, eu tenho 3, 4, 5 responsabilidades, mas eu preciso dar atenção àquela que demanda maior atenção. Aí, nesse caso, uma única, ou seja, está menos responsabilidade para eu focar, o resultado é bem maior, porque a preocupação não dispersa as energias. Então, qual é a possibilidade de nós fazermos um trabalho dessa ordem que o nosso irmão Pedro Rocha coloca, em benefício da humanidade, em benefício da coletividade? É começando a perceber que eu, como indivíduo, como individualidade, estou no meu processo evolutivo, tá? Mas esse meu processo, quando revelado, quando é colocado em público pelo comportamento, pela postura, pela minha palavra, pela forma como eu me relaciono com o outro, eu estou transformando essa evolução individual, esse conhecimento, em benefício da coletividade que tem contato comigo. E isso é um trabalho de libertação da comunidade a qual eu estou inserido. Ou seja, se eu estou lá em um ambiente em que as pessoas precisam de exemplo de honestidade, eu sendo honesto, eu estou ajudando. Se eu estou em um ambiente onde as pessoas precisam de exemplo de caráter, de hombridade, eu sendo fiel a um caráter equilibrado, a uma hombridade, eu estou sendo exemplo. Logo, eu estou contribuindo para o outro. Por quê? Quando eu deixo de ser um problema, eu já sou uma solução. Quando, quando eu estou dando trabalho para os meus anjinhos da guarda, para a equipe espiritual, porque eu tenho errado, porque eu tenho escapulido, eu sou mais um a dar preocupação a essa turma da luz. Mas quando eu passo a ser um instrumento da luz, aí sim eu sou menos um na questão de dar trabalho para a espiritualidade. Menos um de um lado, mas mais um do outro lado. Ou seja, eu deixo de estar contribuindo com as sombras e começo a contribuir com a luz. E a luz não é que eu seja um ser iluminado maravilhoso, mas é quanto menos erros eu cometo, mais possibilidade de produzir virtudes, de produzir acertos, e isso ajuda a mim, a minha família espiritual e a comunidade onde eu estou inserido. Se, com todo o conhecimento adquirido, eu tiver contato com esses dragões, com esses alimentos, eu vou ter como condição, eu vou ter uma condição diferenciada para não tornar esses alimentos em algo negativo, em algo positivo. Ter o contato, digamos, com as trevas não vai fazer com que eu perca a minha luz. Todo aquele que dedica-se à luz, cada vez que tem contato com as trevas, a sua luz amplia mais e diminui a quantidade de trevas em volta de si, porque as trevas só é a falta da luz, como a ignorância é a falta do conhecimento. Quanto mais eu busco o conhecimento, menos ignorância eu sou. Eu sou. Então, eu preciso estar atento para buscar a ciência, para desenvolver o meu conhecimento. E aí eu lembro Cícero que ele sempre diz assim: elevai-vos pela ciência. Pronto. Então, busquem o conhecimento, crescer. Mas não adianta ter só conhecimento, eu preciso ter conhecimento, e no contraponto, eu preciso
purificar esse conhecimento pelo viés do amor. Ou seja, todo conhecimento adquirido, todo o progresso, pelo viés do amor, se transforma em ferramenta para auxiliar o todo, para auxiliar aqueles que necessitam. Ok? Então, que nós sejamos instrumentos da luz, que nós usemos as ferramentas que temos, lembrando aquela parábola famosa dos talentos, que a um foi dado um, a outro foi dado dois, outro foi dado três, mas um com medo de perder foi lá e enterrou seus talentos. O outro foi, multiplicou o talento e devolveu ao Senhor o dobro do que eu tinha recebido. E aí a gente questiona quais são os talentos que nós recebemos da divina providência e que não estamos multiplicando. Um dos talentos que todos nós recebemos foi a possibilidade de transmitir alegria, de um sorriso, de uma palavra amiga, de incentivar o outro a crescer. Muitas vezes o que é que nós fazemos? Pegamos isto e começamos a dizer: ah, mas eu não sou capaz, eu não tenho essa habilidade para ajudar o outro, para dizer uma palavra. Eu tenho tanta dor, tanto sofrimento que eu não consigo. Quando não, deveríamos trabalhar para ter menos dor, ter menos sofrimento, para poder realmente a alegria, a palavra sair, fluir com muito mais dinamismo e vibração positiva em favor do outro. Que é uma grande coisa que nós esquecemos. Quando nós alegramos alguém, nós também nos alegramos. Quando nós estamos alegres, nós alegramos outras pessoas. Mas se nós estamos tristes, nós entristecemos outras pessoas. E às vezes a gente nem percebe que a nossa alegria fez algo diferente na vida de alguém, fez o dia diferente de alguém. Porque às vezes você chega, dá um bom dia com tanta alegria, com tudo que o outro para. Vai ter pessoas que vai dizer assim, mas por que tanta alegria, se não há motivo? E aí, assim, todo dia é dia de nós nos alegrarmos. Hoje, por exemplo, foi um dia maravilhoso, onde nós recebemos, assim, o número de 1.000 inscritos no canal do Trevo Sagrado. Que bacana. Nós vamos, a partir de agora, se continuarmos num trabalho de permanência da assistência, de aumentar o número de horas assistidas, nós vamos alcançar muito mais pessoas. E aí, nossos trabalhos, que antes era para 200, para 300 pessoas, hoje já tem a possibilidade de alcançar 1.000. E essas 1.000 podem multiplicar para outros. E daqui a mais algum tempo, nós vamos ter 2.000, 3.000, 4.000, 15.000 seguidores do canal e pessoas que têm acesso às informações que antes só caberiam a poucas pessoas. E isso é um grande processo de evolução. Nós estamos dando para a humanidade um alimento para a alma, para que a alma se perceba enquanto ser espiritual, cuja a assistência da divindade é permanente, incondicional e intransferível. Ou seja, cada um tem Deus atuando em si, o que nós chamamos de divino ajustador, o espírito que anima e dá vida a esse processo evolutivo que nós somos e que nós estamos. Nós somos almas em processo evolutivo, estamos em um corpo material que também está em seu processo evolutivo. E logo, logo, quando adquirimos consciência e quando esse corpo também adquirir consciência e razão, nós nos identificaremos com uma divindade ou com a divindade, de tal forma que nos iluminaremos e seremos capazes de nos tornarmos deuses atuantes dentro deste universo que está dentro de outros universos. Gratidão
Muito obrigado à diretoria do Trevo Sagrado. Muito obrigado a todos os irmãos pela noite de hoje e me coloco à disposição. Muito bem. Obrigado, Jusenan. Alô, estão me ouvindo? Então, obrigado pelo seu trabalho. E agora vamos encerrar essa parte do trabalho, para depois abrir então a palavra para a discussão do tema. Então, peço a todos que mais uma vez elevemos os nossos pensamentos ao Criador e acompanhemos a nossa prece de abertura, de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mestres e mentores espirituais, da diretoria desta loja, e também pedindo aos nossos guias e protetores que estejam conosco até o final definitivo dos nossos trabalhos. E até a próxima sexta-feira, quando teremos então a nossa palestra programada, que vai ser de nossa irmã Rita, né? E que vai trabalhar aí sobre um tema importante para nós.